Um curso em milagres. Lição 99. A salvação é a minha única função aqui. Salvação e perdão são a mesma coisa. Ambos sugerem que algo saiu errado, alguma coisa da qual é preciso ser salvo, alguma coisa pela qual é preciso ser perdoado, algo que está errado e precisa de uma mudança corretiva, algo à parte ou diferente da vontade de Deus. Portanto, ambos os termos sugerem uma coisa impossível, mas que, no entanto, tem ocorrido, resultando num estado de conflito, visto entre o que é e o que nunca poderia ser. Agora, a verdade e as ilusões são iguais, pois ambas têm acontecido. O impossível vem a ser aquilo de que precisas ser perdoado, aquilo de que precisas ser salvo. A salvação agora vem a ser a fronteira entre a verdade e a ilusão. Ela reflete a verdade, porque é o meio pelo qual podes escapar das ilusões. No entanto, ainda não é a verdade, porque desfaz o que nunca foi feito. Como poderia haver algum ponto de encontro, onde a terra e o céu pudessem ser reconciliados, dentro de uma mente na qual ambos existem? A mente que vê ilusões pensa que são reais. Elas têm existência no sentido de que são pensamentos. E, no entanto, não são reais. Porque a mente que pensa esses pensamentos é separada de Deus. O que une a mente e os pensamentos separados com a mente divina e o pensamento divino, que são para sempre unos? Que plano poderia manter a verdade inviolada e ainda assim reconhecer as necessidades que as ilusões trazem e oferecer os meios para desfazê-las sem ataque e sem nenhum toque de dor? Que mais poderia ser esse plano, senão o pensamento de Deus, pelo qual o que nunca foi feito deixa de ser visto e os pecados que nunca foram reais são esquecidos? O Espírito Santo mantém esse plano de Deus, exatamente como foi recebido dentro da mente de Deus e da tua. Ele está à parte do tempo, porque a sua fonte é intemporal. No entanto, ele opera no tempo devido à tua crença, segundo a qual o tempo é real. Inabalável, o Espírito Santo olha para o que tu vês. Pecado, dor e morte, pesar, separação e perda. Mas ele sabe que uma coisa ainda tem que ser verdadeira. Deus ainda é amor. Isso não é a sua vontade. Esse é o pensamento que traz as ilusões à verdade e as vê com aparências por trás das quais se encontra o que é imutável e o que é certo. Esse é o pensamento que salva e perdoa, pois não deposita nenhuma fé no que não foi criado pela única fonte que conhece.
Esse é o pensamento cuja função é salvar, dando-te a função que ele tem como tua. A salvação é a tua função com aquele a quem o plano foi dado. Agora esse plano foi confiado a ti junto com ele. Ele tem uma resposta para as aparências, independentemente de sua forma, tamanho, profundidade ou de qualquer atributo que pareçam ter. A salvação é a minha única função aqui. Deus ainda é amor. Isso não é a sua vontade. Tu que ainda haverás de trabalhar em milagres. Certifica-te de praticar bem a ideia para o dia de hoje. Tenta perceber a força no que dizes, pois estas são palavras nas quais está a tua liberdade. O teu Pai te ama. Todo o mundo da dor não é a sua vontade. Perdoa-te pelo pensamento de que ele tenha querido isso para ti. Em seguida, deixa que o pensamento divino com o qual ele substitui todos os teus equívocos entre nos lugares escuros da tua mente, que teve os pensamentos que nunca foram a sua vontade divina. Essa parte pertence a Deus assim como o resto. Ela não pensa os teus pensamentos solitários e faz com que sejam reais, escondendo-os dele. Deixa entrar a luz e não olharás para nenhum obstáculo, aquilo que é a sua vontade divina para ti. Abre os teus segredos à sua luz benigna e vê com a intensidade essa luz ainda brilha em ti. Pratica o seu pensamento divino hoje e deixa a sua luz divina buscar e iluminar todos os pontos escuros e brilhar através deles para uni-los ao resto. É a vontade de Deus que a tua mente seja una com a sua. É a vontade de Deus não ter senão um filho. É a vontade de Deus que tu sejas o seu único filho. Pensa nestas coisas ao praticares hoje e começa a lição que aprendemos hoje com essa instrução no caminho da verdade. A salvação é a minha única função aqui. A salvação e o perdão são a mesma coisa. Em seguida, volta-te para aquele que compartilha a tua função aqui e deixa-o ensinar-te o que precisas aprender para deixar de lado todo o medo e conheceres o teu ser como o amor que não tem nenhum oposto em ti. Perdoa todos os pensamentos que querem se opor à verdade da tua plenitude, unidade e paz. Tu não podes perder as dádivas que teu Pai te deu. Tu não queres ser outro ser. Não tens outra função que não seja a de Deus. Perdoa-te pela função que tu pensas que fizeste. O perdão e a salvação são a mesma coisa. Perdoa o que tens feito e tu és salvo.
Há uma mensagem especial para o dia de hoje que tem o poder de remover para sempre da tua mente todas as formas de dúvida e de medo. Se fores tentado a acreditar que são verdadeiras, lembra-te de que as aparências não podem resistir à verdade e que estas palavras poderosas contêm. A salvação é a minha única função aqui. Deus ainda é amor, e isso não é a sua vontade. A tua única função te diz que tu és um só. Lembra-te disso nos intervalos entre os 5 minutos que dás para serem compartilhados com aquele que compartilha o plano de Deus contigo. Lembra-te, a salvação é a minha única função aqui. Assim, tu colocas o perdão na tua mente e permites que todo medo seja gentilmente oposto de lado para que o amor possa achar o seu lugar de direito em ti e mostrar-te que tu és o Filho de Deus. A salvação é a minha única função aqui. Deus ainda é amor, e isso não é a sua vontade. A salvação é a minha única função aqui. Deus ainda é amor, e isso não é a sua vontade. A salvação é a minha única função aqui. Deus ainda é amor, e isso não é a sua vontade. A salvação é a minha única função aqui. A salvação e o perdão são a mesma coisa. A salvação é a minha única função aqui. A salvação e o perdão são a mesma coisa. A salvação é a minha única função aqui. A salvação e o perdão são a mesma coisa. A salvação é a minha única função aqui. A salvação é a minha única função aqui. A salvação é a minha única função aqui.